Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estarei aqui com a minha xará, querida Roberta Reis. Nós vamos falar sobre organização de documentos. Papel é uma coisa que a gente tem uma tendência a acumular, não é verdade? Dando continuidade a essa jornada de lives que começou aí na segunda-feira, deixe ir para fluir. E hoje nós estamos aqui falando sobre documentos. Na terça-feira nós vamos falar sobre a vida mais emocional, os sentimentos, desapegar de sentimentos com a Manuela, do Elas Personal Organizer. Já falamos ontem sobre doação, como você pode descartar e ajudar outras pessoas. Olha, você que se interessa por esse tema aí, lembrou de alguém que está com aquele monte de papelada acumulada em casa, já ó, clica nesse aviãozinho, chama pra cá, que hoje nós vamos desmistificar toda essa temática aí, né, que pra muita gente é um grande problema, né? Papel é uma coisa que a gente tende a acumular, tem muita gente que não tem paciência mesmo, não sabe por onde começar. Muitas pessoas responderam que não sabiam por onde começar. Então, vamos lá, Roberta. Tô te chamando, hein? Opa! Olá, Roberta! Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Xará. Xará, né? Roberta e Roberta. Obrigada por você ter aceitado o convite, por estar aqui comigo. Olha, eu vou te dizer, Roberta, choveu mensagem para mim no direct. Tem gente que ficou enlouquecida, eu coloquei umas perguntas lá. E aí nos stories, algumas pessoas sinalizaram para mim que não sabem nem o que é uma tabela de temporalidade, não sabem por onde começar quando se trata de organização de documentos. Muita gente perdida aí. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar bastante. Então, bora pra lá. Eu quero começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Cerejo. E eu acredito que a organização ela é a cereja do bolo, para que as pessoas alcancem realmente seus objetivos, né? Porque a organização está em tudo que a gente faz. E vamos dizer assim, nas tarefas do dia a dia, no preparo de alimentos, na sua rotina, no que fazer, na hora que você vai se organizar para sair do trabalho. Muita gente hoje não está saindo ainda do trabalho, mas tem gente ainda que ainda está nessa rotina. Enfim, a gente precisa ter uma vida organizada para a gente alcançar mesmo nossos objetivos. Se a organização a gente não dá, esse negócio ele acha na minha bagunça, vai viver enrolado, atrasado, contas perdidas pela casa. Então, assim, a organização, ela permeia tudo que a gente faz, é muito importante. Então, Beto, eu passo a bola para você, para que você se apresente também. Fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Roberta Reis, a xará da nossa anfitriã. Né, a gente já se conhece há algum tempo, porque nós somos personal organizer, né, que atuamos na área já há algum tempo. Eu não sei desde quando que a Roberta atua. Eu agreguei os cursos de personal organizer fazendo um upgrade na minha carreira, porque eu sou bibliotecária de formação. Eu tenho uma pós-graduação em gestão da informação e inteligência competitiva e agreguei, quando saí de um longo emprego em 2017, toda essa parte de personal organizer para unir o que eu já gostava de fazer. Se eu gostava de organizar livros e documentos, eu quis trazer essa parte de organização do ambiente, que acaba se interligando, né, em todas as áreas. Então teve muita gente que foca só na área de documento e livros porque você já tem a formação. Na verdade, eu tenho a formação como bibliotecária para livros, né? Sou registrada num conselho, tudo direitinho. E documentos são os arquivistas que tratam. Claro que a organização pessoal de documentos em casa, feito por uma personal organizer, dentro de um parâmetro básico, residencial, pode ser feito por qualquer um. Você tem as suas contas, você vai abrir suas pastas, né? Vamos dizer, contas pagas, contas a pagar, contratos de TV, contrato, ou então coisas de garantias de eletrodomésticos e por aí vai. Receituário, a parte de saúde, a parte do carro, a parte familiar. Você vai organizar dentro de coisas. Mas para quem cuida mesmo realmente de documentos é o arquivista. São duas faculdades diferentes. É que nem o pessoal brinca assim, mas arquivista, bibliotecária, é tudo a mesma coisa. Lá eu virava e mexia, você é arquivista? Não, eu sou bibliotecária. Igual museólogo. O pessoal pensa museólogo, arquivista, bibliotecário, é tudo a mesma coisa, mas não é. Cada um tem a sua faculdade, tem seu segmento. E agregando, além dessa parte do personal organizer, quando foi em 2019, eu reencontrei uma amiga de faculdade, a Isane Saldanha, que é minha sócia, e a gente criou a Arquibiblio Projetos, Consultorias e Eventos, que atende a demanda profissional da área de empresas para gestão documental. Aí sim eu monto equipe dependendo do projeto. Se vai ser biblioteca, se vai ter gestão documental, aí eu contrato arquivista, estagiário, tanto na área de bíblia quanto de arquivo. Se tiver a parte de memória
e material tridimensional, que seriam objetos para fazer uma exposição permanente. A gente pega a consultoria de um museólogo e por aí vai. E o que mais que eu posso agregar? Não, enfim, 19 anos de experiência nessa estrada, os últimos 4 aí praticamente lidando aí com a organização física, né? Principalmente residencial, mas também fazendo biblioteca particular. E pela Arquibíblio fazendo projetos para empresas, até para empresas que saíram de locais privados, salas comerciais, e tiveram que fazer home office com essa história toda de pandemia. Então eu vou toda parlamentada, se eu tiver que trabalhar, toquinha, até porque dependendo do acervo você usa mesmo, de praxe você usa o EPI, de luva, de tudo mais. Você quer fazer alguma pergunta, Roberta, ou quer que eu continue? Eu ia te perguntar o seguinte, para você, de repente, reforçar essa questão da diferença entre o arquivista, porque às vezes as pessoas já ficam um pouco confusas. Só para você explicar um pouco melhor essa diferença que existe, por favor. Deu uma falhada, Rô. Você está travando para mim. Ó, a Roberta Maciel aqui está até dizendo, outra Roberta, ó. Só não sei se ela é bibliotecária ou se ela é arquivista. Trabalho com gestão de documentos. Fala pra gente. Fala pra gente aí, Maciel. Roberta, depois você diz aí pra mim. Se você é arquivista, voltei. Cliquei alguma coisa errada aqui, mas já voltei. Você que travou pra mim. Eu aqui, ó, tô com a minha internet bombando, graças a Deus. Vamos ver se vai dar problema aqui não, hein? Tô Deixa aqui, eu até ver do ladinho do roteador. Deixa eu ver se eu também, tô do lado do roteador, deixa eu só ver. Não, tá tudo certo aqui no meu também. Bom, a diferença entre as faculdades são diferentes, né? Hoje em dia nós temos 3 faculdades públicas que formam o bibliotecário, que é a Unirio, que é a mais antiga, a UF e a UFRJ, que englobou na carreira de quem está se formando como bibliotecário em gestor de documentos também. Eu acho que eles têm uma denominação diferente. Eu só sou bacharel em biblioteconomia, né? Praticamente a gente lida com acervo bibliográfico, né? Manuais técnicos, livros, se for biblioteca infantil, livro infantil, gibis, folhetos, porque, por exemplo, para quem não sabe, quando vai organizar uma biblioteca, tanto particular quanto de empresa, se você tem qualquer documento abaixo, do documento que eu digo assim, livros abaixo de 50 folhas, até 49 folhas e abaixo de 50 folhas, é considerado folheto. Então a gente separa e trata de uma forma de indexação e catalogação diferente de um livro. Tá? Isso obviamente depende da peculiaridade do acervo, de quem você está tratando, se é um jurídico, se é um acervo de memória. Eu acabei de fazer um projeto grande de 152 mil documentos e 1.500 livros. Então nós fizemos todo um projeto pautado em separar, fazer triagem, descarte, e aí eu tinha um estagiário de história, porque eu precisava de uma pessoa para saber da parte de memória de história. A minha sócia, ela é bibliotecária, mas ela tem muita experiência por ter trabalhado em gestão documental dentro de empresas internacionais e multinacionais e empresas do governo, com projetos por outras empresas. E a gente faz consultoria com pessoas que sabem dessa parte de arquivo. O arquivista, necessariamente, eu não sou arquivista para falar, mas como eu falei, o contrato, se eu precisar para os meus projetos, pessoas especializadas na área, eles lidam literalmente com a documentação, classificação, essa parte de gestão documental também. E são áreas que se concomitam na hora de trabalhar. Se conversa, tem que se conversar, porque dificilmente uma instituição, claro, o bibliotecário ele vai atuar na biblioteca de uma instituição de educação, num escritório jurídico, numa empresa, mas às vezes a empresa tem a biblioteca acoplada, ao arquivo da empresa está acoplado no mesmo andar da biblioteca. Então, se tiver um arquivista, um bibliotecário, eles vão se conversar e, infelizmente, por uma questão de critério não é nem critério, uma questão de fiscalização do meio, eu tenho CRB, o arquivista, se não me engano, ele só tem associação, ele não tem sindicato e nem conselho. Biblioteconomia tem um conselho regional, tem um conselho federal, então tem toda uma regra aí que pauta a profissão de cada um. O ideal é que eu não adentre na deles e nem eles na minha, né?
mas eu consigo vislumbrar projetos pessoais, principalmente, ou não muito grandes, que eu possa fazer sozinha, como é caso de residência, bem organizar meus documentos, é como eu estava falando, pautando em assuntos correspondentes para uma família. Que vai tratar o quê? Vai separar a área escolar, a área de saúde, a área do pet, as contas, isso aí a gente consegue organizar dentro de um parâmetro básico. Agora, uma coisa mais específica para uma empresa, quando eu atendo pela Arquibíblio, eu tenho que ter uma consultoria técnica, eu tenho que ter toda uma tabela de temporalidade calcada na legislação vigente, nas leis, na tabela de temporalidade de acordo com os grandes órgãos da área, CONARC, o Arquivo Nacional, o Arquivo da Cidade, contador, se a empresa tiver um contador, ele também vai me passar determinados documentos, eu sei que não podem ser jogados fora, as coisas de trabalhista, por exemplo, é muito complicado você se desfazer, dependendo de uma empresa que vá à falência. Eu tenho pessoas na família que já tiveram empresas fechadas, né? E estão até hoje guardando documentos que precisam ser guardados de ordem pessoal, entre 70 e 100 anos, porque podem surgir pedidos na justiça, uma questão de aposentadoria. Então, claro, algumas coisas ainda tem que ser guardadas no papel. E uma coisa que eu sempre falo também, que as pessoas confundem muito, a gente fala assim, eu vou digitalizar o meu acervo todo, vou digitalizar meu documento todo e vou jogar tudo fora. Isso é um erro tanto para quem trabalha em home office, porque às vezes está vindo de uma empresa e está achando que se jogar o papel fora, digitalizar, ele está sendo válido juridicamente, legalmente, e isso não acontece. Para ele ser um documento nascido nato digital, ou seja, tirando o fato de ele já ter sido em papel ou impresso, se ele estiver impresso, assinado e datado, ele tem um valor legal, óbvio. Mas se ele é nato digital e tem assinatura digital, ele tem aquela inscrição no ICP Brasil, tem toda uma gama jurídica, né, de coisas que você tem que fazer para que aquele documento somente digitalizado valha posteriormente para uma prova, uma comprovação no meio de uma briga judicial, por exemplo. Né? Então você tem que ter todo um caminho, não basta só, às vezes a pessoa bota aquela assinatura fake no documento, dentro do documento e manda, por exemplo, você assina uma proposta, né? A gente quer personal organizer, eu mando a proposta, mas eu não assino nada digitalmente, eu não tenho esse costume necessariamente. Quando eu vou para o cliente, necessariamente eu levo uma cópia impressa, eu assino e ele assina, eu fico com a cópia que ele assinou. Mas quando eu mando a proposta para ele, mesmo que eu colocasse a minha assinatura imagem no documento, aquilo não significa que ele está valendo judicialmente. Por exemplo, quando eu boto lá algumas cláusulas que eu coloco, né, se passar de tantos dias da organização, vai ser cobrado uma diária a mais por isso, né, etc, etc. Produtos organizadores não estão inclusos na proposta. Então, se o cliente vai reclamar comigo, eu vou dizer para ele, tá aqui, eu mandei para você por e-mail, já é uma prova, necessariamente. Às vezes mando pelo WhatsApp, que é criptografado, mas mesmo assim, se não está assinado por uma chave eletrônica, eu não tenho essa validade comprovada. Mas, enfim, aí as pessoas querem muito, eu vejo muito isso quando eu dou consultoria para condomínio, que quer jogar documento. Eu dou condomínio, todo condomínio, principalmente os muito antigos, eu já visitei alguns na Zona Sul aqui do Rio, que eu sou do Rio de Janeiro, não sei se tem pessoas de fora aqui. Então, Zona Sul, prédios antigos de 30, 40 anos, o meu prédio mesmo, que tem 30 anos, eles têm documentos e não podem ser jogados fora, dependendo da quantidade de empregados que já teve o local, obras que ocorreram, contratos, firmas. Eu já vi empresas terceirizadas, funcionários de empresa terceirizada processar condomínio por questão trabalhista. E o condomínio enlouqueceu porque não encontrava os documentos necessários para comprovar que aquilo não era aquilo que o cara estava dizendo, que ele não era funcionário do condomínio, ele era um terceirizado, e ele botou a culpa para o condomínio, ou seja, ele fez até você provar, se você não tiver os documentos separados, né, que vieram do seu contador, que vieram da sua administradora de imóveis, o síndico ter feito um contrato com ampla legalidade, né? Acontece esse tipo de coisa. Então, às vezes, eu já fiz reunião de condomínio que o pessoal fala assim, joga esses papéis todos fora aí, porque ele só está ocupando espaço dessa salinha que podia virar, sei lá, uma brinquedoteca.
Aí eu falo assim, não, gente, não tem como. Eu sempre pergunto, tem advogado e contador no condomínio? Aí eu pergunto para eles, vocês vão apoiar isso? Se jogar fora, qualquer problema que der, vocês coloquem nessa ata da reunião que quem está aqui foi contra, não vai arcar com nenhuma causa extra, porque vocês estão mandando jogar documentos que não pode jogar documento fora, assim, dessa forma. Você pode organizar. O que acontece muito na área, não, na residencial também, nós guardamos muito papel. Isso acho que é um mal do século, até pela questão do século, não, assim, a gente já chamava de caos documentário na minha época, né? Tanto instituições públicas, privadas, a gente tem essa mania de guardar o papel. O papel ainda é o bem tangível que mais requer seguridade no que concerne em ter a informação propriamente dita salvaguardada para a vida, né? Mesmo ele tendo 500 anos, como a gente tem coisas na Biblioteca Nacional do século XVI, século XV, século XIX, ainda é o mais plausível. A única coisa que, por exemplo, juridicamente vale sem ser digitalização, quer dizer, nem é digitalização propriamente dita se não tiver assinatura eletrônica viável, embasada nos tópicos jurídicos que a gente precisa ter, é a microfilmagem. A microfilmagem, que se você for em bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, que tem aquela máquina que você tenha, aquilo é válido como prova. Se você pedir, for lá num jornal da década de 30, comprovar que seu avô participou, sei lá, de uma guerra, de uma revolução qualquer aqui dentro do Brasil, e a sua avó tem direito a receber uma quantia por causa de uma anistia da época, alguma coisa do gênero. Se o jornal provar que tem um nome, eu tenho um diário oficial com o nome do seu avô, isso vai valer porque está microfilmado, um documento que foi legal, etc, etc, e você vai levar e vai ganhar na justiça essa coisa. Entendeu? Você tem que ter coisas realmente comprobatórias. E o que acontece com essa parte de home office, né, para quem trouxe as empresas para dentro de casa? A gente guarda muito papel desnecessário. Quer fazer alguma pergunta, Roberto? Tem uma pergunta aqui da Kátia, queria que você respondesse, por favor. Ela colocou assim, ó, numa família de documentos pessoais, você está conseguindo visualizar? Da Kátia Salles. Deixa eu ver. Costume deitar... Não, onde que ela botou? Numa família, os documentos pessoais ficam na guarda de quem? Como guardar fotografias e negativos? Olha, fotografias e negativos é uma coisa bem específica. Confesso que eu nunca fiz organização de fotografias. Tá? Hoje em dia, ainda mais com essa história de mídia digital, as pessoas costumam criar pastas no computador e manter suas fotos ali, algumas impressas, outras não, mas criam álbuns normais. Quanto à guarda da família, isso aí vai depender com quem está atualmente, se tiver um patriarca, uma matriarca, a pessoa mais antiga da família, que tem esse direito. Se for fazer uma divisão, por exemplo, eu já participei de cursos que organizam fotografias. Eu digo assim, eu nunca peguei para fazer. Para não dizer que eu não peguei, já peguei por memória, separar fotografias que eram de uma instituição e meio que identificar elas por ano. Mas o meu trabalho nessa instituição não era catalogar e indexar essas fotografias, e nem deu para identificar muita gente, porque era uma instituição centenária. E eu teria que ter alguém ali muito antigo para me falar, ó, essa aqui foi... Claro que de acordo com conforme nós fomos mexendo no acervo, a gente foi identificando uma pessoa ou outra. Aí eu pedia para a secretária do local fazer uma identificação no envelope, com lápis, nunca na fotografia... Quer dizer, na fotografia atrás você até pode fazer com lápis especial, para não deixar marcado. Mas você faz isso no envelope, de preferência, e coloca a fotografia dentro. Se for uma fotografia muito antiga, você vai fazer um tratamento especial, pode botar um papel... neutro em volta dela, não para preservá-la, né? Até você dar um destino correto de restauração e colocá-la num álbum específico e tudo mais. Mas eu nunca trabalhei com essa parte. Eu trabalho com empresas que, se a empresa quiser contratar também para digitalizar acervo impresso de fotografia, né, existe também todo um cuidado que eles já têm como digitalizadores. E sobre negativos, eu também não sei te dizer. Claro que é bom que eles fiquem guardados em ambiente escurinho, né, preservado. Envelopes também podem ser de papel, com coisa, mas não juntos das fotografias, deixar eles separados. Eles são, na verdade, uma salvaguarda, como já dizem, um negativo da foto que você tem. Se você estiver querendo poupar de perder as duas coisas, no caso de um sinistro, cai uma goteira d'água em cima do local onde você guarda
as suas fotografias, tá? A fotografia e o negativo, se os dois forem danificados, pode ser que você não consiga recuperar no negativo. Então era bom, é como se fosse o backup. Hoje em dia, depois de 11 de setembro, os backups das grandes empresas são feitos em servidores totalmente separados da onde você tem o seu trabalho atual. Então, se eu trabalho aqui na minha casa e eu tenho uma empresa como a Arquibíblio, se eu quiser fazer salvaguardar tudo que eu crio, monto em projetos em relação dela lá em Curitiba, no servidor lá em Curitiba, é melhor para mim, porque eu tenho certeza que não vai ser igual a Torre Gêmeas, que quando caiu, destruíram empresas que perderam todo o seu legado de conhecimento porque não tinham um backup fora disso e perderam, não tinha onde, até porque naquela época era muito mais coisas físicas, o que não deixa de ser diferente de hoje em dia. Aqui no Brasil, então, é muito comum eu pegar, como eu falei, projetos de condomínio, pessoas que têm muita coisa, professores que têm muita coisa em casa, que não se desligam do papel. E às vezes nem querem digitalizar, ou até nem vale a pena mesmo gastar dinheiro com uma digitalização, que é um custo à parte, dependendo se você não é uma instituição, a não ser que você seja um renomado professor de uma instituição, diretor, enfim, até por uma questão pessoal, você queira salvaguardar todo um legado que você deixou escrito, vale a pena digitalizar sim. Mas, na maioria das vezes, rascunho, programas de aula, algumas coisas do gênero, que a pessoa vai guardando, professores, pesquisadores, cientistas guardam muito, muito papel. E ficam com aquele apego de, não vou jogar fora porque eu vou precisar, não sei o quê. Então é preciso fazer todo um trabalho de triagem, de descarte, igual a gente faz no Personal Organizer, na área residencial, vamos dizer assim, de um guarda-roupa, de um closet, você vai fazer isso num arquivo. Então, o que eu estava querendo falar desde o início? A gente guarda tanto papel que toda vez que eu pego um acervo pessoal, quanto um arquivístico mesmo de empresa, é você ter coisas anexadas, tipo bilhete de papel de pão. Entendeu? Tá lá preso um recado da secretária, sei lá, da década de 90. Ligar para fulano. Aquilo ali não tem nada, não é um papel que você precisa guardar. Mas foi guardado ali porque estava dentro de um dossiê de documentos, por exemplo. Então você vai fazer uma triagem dentro desse documento. Você não está me ouvindo? Estou ouvindo você longe. Eu perdi a pergunta da Kátia. Eu estava falando das fotografias ativas e ia passar para outra que ela tinha feito alguma coisa que ela tinha falado sobre pastas e documentos identificados. Isso é o de praxe. Eu trouxe até alguns exemplos básicos aqui. Por exemplo, na minha casa, eu há muito tempo atrás, há muitos anos, eu tenho aqueles arquivos, um arquivo de aço de 4 gavetas, aqueles de escritório, do famoso pasta suspensa. Tá vendo? Sim. E confesso que, por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. Porque a gente nunca, mesmo com a pandemia, eu fiz muita triagem de coisas tridimensionais. Joguei muito, joguei fora não. Claro, o que estava muito ruim eu doei. Mas eu fiz triagem de descarte, desde roupa de cama, a roupas do meu filho, a livros. Nossa, doei muito livro, porque aqui eu sou bibliotecária, com pós-graduação e todas as outras formações. Eu tenho um filho adolescente e tenho meu marido que tem 2 graduações distintas. Então, o que não faltava era livro. Então, doamos muito livros, tem livros para vender também, que eu ainda vou pôr para vender. E doei brinquedo, doei CD, enfim, doei muita coisa. Fica a dica, gente. A Roberta falando que ela aproveitou bem aí esse período aí, né, Roberta? Aproveitou bem esse período e está aproveitando, né? Porque, na verdade, esse processo de descarte, de desapego, ele é feito assim aos poucos, né, Roberta? Né? Eu vou fazer uma vistoria na casa inteira, fazer aquela triagem na casa, não dá para ser assim, tem que ser aos poucos mesmo, né? E nós podemos fazer sozinhas. Cada um pode fazer a sua parte sozinha, mas quando a gente tem uma profissional, como é o caso de mim, de você que somos profissionais da organização, personal organizer, a gente dá uma atenção melhor. Se você me contrata para ir na sua casa para organizar seus documentos, eu não vou parar para fazer comida, eu não vou parar para lavar roupa. Então, na nossa casa, a gente não foca, não consegue, às vezes, terminar a organização de um armário, de uma cozinha, de uma despensa, não deixa tudo organizado, porque é a nossa casa e a gente não para olhar para ela. Claro que na pandemia muita coisa se inverteu. Muita gente passou a olhar para os cantinhos, para o quartinho da bagunça, para tudo, e também para os documentos.
Porque se você teve que se organizar para fazer home office, seu filho teve que fazer homeschooling, você teve que dar um jeito no básico para a criança ter pelo menos, nem que seja, nem na casa toda, seja um apartamento pequeno, que todos têm que usar a mesa da sala para estudar ou para trabalhar, você vai ter que botar um cantinho para cada um. Então, que você pelo menos faça a organização e faça uma espécie de cronograma, né, para a criança, se ela for estudar. Se for criança pequena, você vai lá, o dia da história, o dia das ciências, o dia do português, o dia da matemática, vai dar aquele auxílio e vai ter todo, fora o aparato que depois de um ano, todas as escolas tiveram que se reinventar. E o home office, muita gente já trabalhava, mas com certeza isso aumentou aí muitos porcentos e está aí numa grande discussão ainda, que vai muita gente continuar. Muitas empresas fecharam mesmo e viram que era mais lucro ter o funcionário em casa do que fazer ele ter todo o deslocamento de chegar num trabalho. Você pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, uma live, um Zoom, uma reunião pelo WhatsApp, e você pode mais produtivo. Dinheiro agora. É produtivo, mas também tem a balança aí do bom senso, a balança do bom senso, porque tem muita gente adoecendo também por várias síndromes, desde o alcoholic, da vida do cara que trabalha muito, aquela pessoa que se exige muito, e tem várias síndromes aí da área de psicologia, que pode falar melhor do que eu, que a produtividade, você trabalha muito mais em casa, às vezes trabalha 10, 12 horas. Eu tenho amigas minhas que relatam, Roberta, eu trabalho 12 horas por dia na frente do computador. Eu, como sou autônoma e tenho a minha empresa, eu evito trabalhar nesse ritmo de 10, 12 horas. Eu tento fazer o meu horário, fazer como se fosse uma rotina. Acordo de manhã, faço o que eu tenho que fazer, tomo meu café, vou caminhar, depois vou para o meu trabalho. O ser autônomo tem essa condição de, quando eu viro para o cliente, eu falo assim, não regule meu horário, eu vou te entregar o projeto. Se eu vou... claro, na casa de uma pessoa, a gente tem todo um coisa, mas digo assim, em empresas eu faço o meu horário. Se eu tenho condições, se o prédio da pessoa fecha 10 horas da noite, eu posso chegar meio-dia, eu vou até 8, 9 horas da noite. Você vai entregar resultado, né, moderador? Eu tenho que entregar o resultado. Exatamente. Então, na casa de uma pessoa também, eu também entro nessa seara. Se é melhor eu estar em casa no momento que ela esteja, para ela poder me dar atenção, e ela também trabalha talvez meio expediente, ou faz home office, ou alguma coisa do gênero, e eu preciso da atenção dela, eu prefiro chegar na casa dela depois do almoço e ir até 8, 9 da noite, porque ela vai ter um momento que ela vai poder me dar atenção. Porque ela vai ter que triar, ela vai ter que descartar, ela vai ter que me dizer o que fica, o que vai, aonde ela quer, se eu esquematizei de uma forma... Porque o personal organizer, é claro que ele faz um projeto, já diz como é o nome, personalizado, né? Então, eu vou dar aquela orientação para a pessoa e ela, uma hora, vai me dizer, eu vou direcionar ela. Você não acha melhor se nesse canto do armário aqui ficar toda a sua roupa de ginástica e naquele lado ali toda a sua roupa de longa, sua roupa vestidos compridos? Ela vai concordar comigo, porque você estava trocado, de repente estava coisas dobradas, mais de uma coisa por cabide, por aí vai. É a mesma coisa no projeto dessa área documental. A pessoa vai me mostrar o espaço que ela tem, vai me mostrar o home office que ela tem, os artefatos que ela tem de produto organizador, se ela tem revisteiro, se ela tem arquivo para botar material impresso para botar em pasta suspensa, se, dependendo do ramo que ela trabalhe, eu precise usar caixa box de organização nesse estilo aqui, que eu vou identificar, né, para arquivo. Estou dando algumas dicas aí de produto, gente, para você organizar o seu acervo em casa. A Caixa, ela estava querendo, inclusive, pelo que eu entendi, se ela voltou, acho que ela ainda não voltou, não. Mas a dúvida dela era em relação a isso, como você faria essa organização em casa desses documentos, né? Você já tinha falado sobre a guarda, acho que uma questão sobre a guarda também, você acabou respondendo também. Sobre a guarda depende da temporalidade para cada um, para cada tipo de documental e a espécie do documento. O meu gato vai empurrar a minha caixa aqui. E aí você já entrou numa outra questão, que eu achei super importante, você já falou um pouco, sobre a importância mesmo de a gente manter o acervo todo organizado. Você entrou na questão da empresa, dos edifícios comerciais ou residenciais, enfim, no qual você já realizou alguns projetos, a importância de se manter o acervo organizado e bem armazenado também, no local adequado, né, Roberto? Você falou aí sobre, futuramente, se for necessário, por questões jurídicas, enfim.
é necessário manter tudo bem estruturado, bem organizado. Então, assim, é super importante em casa também. Para a empresa, além da pasta suspensa, dependendo da situação, essas caixas box que eu mostrei de papelão são as melhores indicadas. As pessoas às vezes me perguntam, mas não é melhor de plástico ondulado? A de plástico ondulado, se você já tiver e quiser manter por uma questão de custo, de não ter que comprar outra, e elas estiverem em bom estado, mantenha elas por enquanto. Mas elas costumam abafar mais o documento, por incrível que pareça. A de papel, não. A de papel, ela tem um armazenamento melhor. Porque deixa respirar mais o documento, não é isso? Respirar o documento, por uma questão mesmo de... Até em grandes empresas, em gestão documental, a gente usa muito mais a de papel do que a de plástico ondulado. A de plástico ondulado, por que pareça, ela deforma mais rápido do que a de papel. Agora, Roberto, eu fico uma dúvida. Por ser de papel, a gente costuma chamar essa caixa box de arquivo morto, algumas pessoas chamam de arquivo morto, né? Arquivo morto. Eu não sou arquivista, mas eu te digo o seguinte, não existe arquivo morto, existe o arquivo permanente. Tá? O arquivista, antigamente se falava arquivo morto, e infelizmente a gente vai nos locais e ainda vê arquivo morto. Se ele está morto, então você joga fora. Ele nunca vai ser morto, ele é um arquivo permanente. Você tem o arquivo corrente, que é o arquivo diário, né? O permanente, que é o morto, e o intermediário, que é justamente para onde você joga as coisas que tem que ficar guardada por uma questão de tabela de temporalidade, que vai variar de acordo com o assunto. RH, por exemplo, nota fiscal. Você não precisa guardar por mais do que 5 anos. Contratos, você guarda enquanto ele estiver vigente e tiver prorrogação em caso de manutenção por garantia. Então, você vai guardar o contrato daquele equipamento ou daquele serviço que botou o carpete na minha empresa, botou a cortina na minha empresa, e você tem direito em 5 anos ainda em manutenção e limpeza gratuita. Então, você vai guardar. Né? Agora, a nota fiscal propriamente dita desse contrato pode ficar junto. Agora, a nota fiscal em si da compra, compras normais, compras de papelaria, 5 anos. Conta de luz, de água. As contas de concessionárias, de luz, de água, telefone, etc. e tal, se você tiver aquela quitação do débito anual, você não precisa guardar. Antigamente você precisava até guardar os 5 últimos anos. Né? Agora, coisas referentes ao condomínio, ao seu condomínio, do seu prédio, da sua residência, eu aconselho guardar, porque isso na hora da venda do condomínio, a não ser que o síndico, necessariamente, e a administradora te passem um documento de que você está com tudo quitado, tudo ok, tudo lavradinho, tudo direitinho, não tem problema. Mas eu recomendo não jogar essa parte fora de coisas relacionadas a condomínio. Igual trabalhista seu, as suas coisas de ordem trabalhista, porque você pode ter a empresa que teve um sinistro lá atrás e perdeu tudo, uma empresa que fechou e o dono jogou fora, ou quem ficou. Os filhos às vezes pegam empresas que estão fechadas e falidas, bota num galpão e fica tudo destruído e você não tem depois como comprovar que você trabalhou ali. Meu pai teve um problema desse, meu pai já é falecido há 15 anos. Ele não conseguiu comprovar uma determinada parte na carteira dele porque a empresa tinha sofrido um incêndio. Nossa. E não tinha, naquela época não tinha digitalização, não tinha nada. Foi muito complicado ele comprovar, nem lembro que fim levou essa história, minha mãe que deve saber, mas eu lembro que meu pai ficou nessa luta de comprovar de uma empresa que ele tinha trabalhado e não tinha mais nada para comprovar isso. Entendeu? Agora então, eu sempre falo, nas suas coisas de imposto de renda, você salvaguardar, hoje em dia por ser digital, o documento do anterior, até porque você precisa do anterior para fazer a nova, algumas coisas é bom você manter impresso sim, por uma questão mais de, enquanto tudo no mundo, a parte digital é uma parte muito sensível. Você, como eu falei, o papel ainda é o bem que mais tem valor juridicamente falando. Porque se você pegar hoje em dia a gente não fala mais de disquete, não fala mais de um CD, até mesmo os próprios pendrives estão caindo em desuso por causa da nuvem e tudo mais. Mas ter uma certeza absoluta de que não vai dar um problema em algo que você possa perder tudo isso, não existe. Ninguém vai colocar lá, não, tá na nuvem do Google Drive, pode deixar lá, que jamais você vai perder. Eu não entro nesse mérito, eu não sou da área de informática, mas eu, como bibliotecária,
e ainda sendo das antigas, eu ainda tenho os meus receios. Dependendo do que for, eu prefiro ter o papel impresso. Mas, para grandes empresas, fazendo todo esse tratamento, digitalmente falando, unindo o pessoal da TI, com toda a comprobatoriedade embasadas em leis e legislação que englobe a parte de temporalidade e legalidade do documento, aí sim você pode descartar. Por exemplo, atualmente eu fiz um projeto dessa empresa centenária e ela tinha muita guarda de correspondência que não tinha assinatura, porque eram correspondências ainda datilografadas, que na verdade eram cópias das correspondências enviadas. Então, cópias, o pessoal fazia cópia com carbono ou com a máquina eletrônica, né, de escrever, que gerava as cópias, e guardava a cópia para saber que aquela correspondência foi enviada. Mas ela não era assinada e nem datada. Aliás, datada até algumas tinham datas. E eram, às vezes, o mesmo assunto para uma gama de pessoas diferentes e eles enviavam. Necessariamente, isso juridicamente não tem valor e numa gestão documental isso poderia ser jogado, aliás, deve ser jogado fora. Só que no caso peculiar dessa empresa que era centenária, que era na verdade era uma instituição, eu e a minha sócia, em comum acordo com o presidente dessa associação, a gente resolveu não jogar fora por uma questão de memória. Porque nessas cartas enviadas, que foram, e algumas obtiveram resposta, eles tinham correspondências enviadas e as respondidas. Se a gente jogasse fora só pelo fato de não estar assinado e datado, ou datado e não assinado, eu ia jogar fora a historicidade toda dessa... Roberta. Desculpa. A memória dessa instituição fora, porque todo o legado em material administrativo técnico que não estava assinado ou datado, ou que eram cópias, fotocópias de documentos originais, que eu não encontrei os originais, justamente porque eu fiz toda a triagem de descarte, se eu jogo fora aquela cópia que não é o original, ela não ia saber nem o que havia acontecido no ano de 1930, 1920. Qual foi a decisão tomada? Nós estamos aqui nessa sede desde a década de 70, mediante um documento que o original mesmo eu não encontrei, mas eu encontrei a xerox do Diário Oficial, que dizia que ali era a sede ad eterno daquela instituição, porque estava numa cópia de um Diário Oficial. Então eu mantive essa informação para ela, mesmo não sendo a original. E se ela quiser pegar, ela pode ir na Biblioteca Nacional, que tem a guarda, por exemplo, de quase todos ou todos os diários oficiais, ou Arquivo Nacional também, e pedir uma cópia fidedigna, através, talvez, muito provavelmente, de microfilmagem, tá? Para ter essa informação juridicamente valendo, se ela precisar um dia brigar por quererem tirá-la daquela sede, por exemplo. Entendeu? Então, eu recuperei essa informação e coloquei na parte administrativa. É muita peculiaridade que existe com a empresa. Como eu falei, tem um bilhete de papel de pão, que é aquele bilhete que você anotou lá na década de 90. Doutor fulano ligar para Beltrano. Aquilo precisa ser digitalizado e guardado? Claro que não. No máximo que você vai fazer é que se essas pessoas ainda estão na empresa, ou se é um cliente da empresa, o que você pode fazer é passar para o RH ou para a secretaria do local e falar, olha só, verifica se esses telefones constam no nosso banco de dados e se é importante mantê-lo. Se não, é lixo. Na verdade, é lixo. Ele vai para o lixo depois dessa conferência. Né? E por aí vai. Como você estava falando aí, Roberta. Como eu estava falando inicialmente aí, em relação a esse descarte todo aí, a despreocupação, porque vamos lá, eu estava falando, a gente tem por hábito mesmo acumular papel, guardar papel, ainda existe muito receio se realmente vai ser necessário ou não, se vai acontecer alguma coisa, a gente não tem essa vanguarda assim, né? Eu tiro por mim, assim, passei por um incidente há uns 2 anos atrás, eu achei que eu estava guardada pelo backup no HD externo, e aí o técnico de informática falou para mim assim, olha, você foi premiada, você queimou o computador e o HD externo. Então, ou seja, eu perdi mais de 10 mil imagens de fotos, enfim, acervo pessoal, coisas de empresa também, perdi tudo. E na época eu não usava ainda nuvem, tá?
Mas assim, olha, eu tinha feito o backup direitinho, mantinha o backup atualizado no HD externo, achando que tinha garantia. Então, assim, a gente Isso aconteceu comigo também, queimar o backup, o externo, e o computador também acabar com o HD e você perder. Hoje em dia você tem essa vantagem da nuvem, né? Tem o fato de você realmente, se você for de empresa, você tem um servidor que seja longe do seu local, que se acontecer um sinistro qualquer de incêndio, a um alagamento, até mesmo dispara o negócio do incêndio, não tem incêndio, mas dispara aquele splinter de água e molha tudo que você tem na sua mesa. Né? Tudo isso tem que ter uma salvaguarda interna. Como hoje em dia tudo é nato digital, dos anos 2000 para cá, principalmente, você pode ter certeza de que de 2000 para cá é quase tudo nato digital. Para trás, ainda há um grande acúmulo de papel em empresas que guardam em galpões, que guardam em salas anexas no mesmo andar, porque é muita documentação. Mas você tem que ter um embasamento contábil, jurídico, para não fazer um descarte sem precedentes e depois você falar, meu Deus, o que eu fiz com esse papel? Houve muito na década de 90 e até mesmo na década de 2000, muita coisa relacionada àqueles selos de qualidade total, qualidade nas empresas, que você fazia essa limpa, né, e dava lá um prêmio para o gestor que conseguiu otimizar espaço, jogando papel fora, digitalizando e achando que estava tudo ok. Aí bate lá a fiscalização, Receita Federal, órgãos públicos, fala, meu amigo, cadê o documento tal, com a chancela tal, de não sei o que assinado? Ah, não, eu digitalizei ele. Não, meu amigo, você não entendeu, eu quero o original. Para isso aqui, hoje em dia, claro, com assinatura digital, você tem algumas vantagens, até mesmo que vem de órgão público, né? Minas Gerais, o TJ de Minas, acho que foi o primeiro órgão no Brasil a adotar o gerenciamento eletrônico de documentos em relação ao que tange aos processos, se eu não me engano, no Brasil. E isso hoje em dia já é uma realidade, eu acho que quase todo o Brasil, se duvidar, em quase todos os municípios, por isso que nós temos hoje em dia tanto comarcas em cidades, né, Caxias, Araruama, todo mundo tem seu fórum e você consegue tramitar coisas jurídicas através da internet, através de você mandar com aquela chancela, com a assinatura, tudo direitinho. Mas no passado não tinha, então você jogou muita coisa fora que não podia ter jogado. Como eu falei, documentos de pessoal, de ordem pessoal. Hoje em dia, com a lei de proteção de dados, você não pode nem divulgar, escanear e colocar no banco de dados onde todo mundo acesse. Vou falar que não é meu branco, acho que foi o Bradesco, não, acho que é o Itaú, que está com uma propaganda muito interessante. Não sei se é o Bradesco ou se é o Itaú, que o rapaz está andando na rua com uma camiseta, com CPF e o número de identidade de um cara, que quando ele passa, ele identifica os dados dele na camiseta do cara. Aí o cara fala assim, como assim você está andando com os meus dados? Ele, não, é porque seus dados estão livres. Então, isso tudo gera problemas. A ligação que entrou aqui. Acontece. Acho que foi que aconteceu comigo. E aí, enfim. Parou. Peraí, só um minutinho. Vamos dizer, essa questão de documento, mesmo de descarte de documento, é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai descartar. Procurar se informar antes. A gente, com os nossos documentos residenciais, principalmente, a gente tem sempre essa preocupação, né, em manter o que é necessário e tirar o papel. Exatamente. Reforçando aqui o recado quando você estava aí. Aí, voltando aqui a home office, a coisas mais dentro de casa. Por exemplo, para quem tem pouco documento, ou tem documentos que podem, pastinhas sanfonadas como essas, que podem ser divididas por assuntos ou por meses, se for o caso de contas, nada impede que você guarde aqui. Contas a pagar, contas coisas a receber, né? Enfim, você ter essas pastinhas sanfonadas também são super práticas. Pastas normais também, dessas que a gente compra em papelaria, aí você escolhe a cor que você quer, transparente, o importante é você identificar elas. Essa aqui não está identificada porque ela é nova, e eu acabei de colocar algumas coisas de um concurso que eu estou me preparando para fazer, e botei tudo que é do concurso aqui dentro, os editais, tudo que é a inscrição, imprimir a inscrição, aquela história de salvaguardar, tá? E com isso vai juntando papel. Porque é mais seguro, a gente se sente, na verdade, mais seguro, assim, né, Roberto? Eu falo por mim. Eu me sinto mais segura. O que eu puder não imprimir, por exemplo, eu evito
boleto para pagar, eu pago via eletronicamente. Eu salvo até em PDF. Sim, lá. também. Salvo em PDF. digitalmente, porque fica papel. Se eu vou Sim. pagar alguma coisa no cartão de débito, por exemplo, e eu tiver o cupom fiscal, eu já não quero o comprovante da maquininha do cartão de débito, eu não preciso, já tenho o cupom fiscal, já sei como fazer essa conferência. Então, assim, eu evito o máximo de ficar guardando papel. Mas existem coisas que a gente precisa se vão guardar. Então, Seu pai e assim, Roberto, fala em live. Fala com ele. Tem live ainda? Tô. Fala. Oi, meu marido me ligou, por isso que eu tô falando de meu filho avisar que eu tô em live. Ajeita um pouquinho, você tá cortando a sua cabeça. Você ajeita aí. Tô cortado. Agora sim. O que eu ia te perguntar é o seguinte, qual a indicação que você dá, assim, Roberto? Você está dando essas sugestões de organização para acervo residencial também, né? Enfim, vários recursos materiais, as pessoas podem se informar, inclusive, sobre essa tabela de temporalidade, para ficar mais segura do descarte em relação aos documentos, né, que devem ser mantidos em casa com os documentos residenciais, né? Tem algumas coisas que realmente precisam ser guardadas. A Roberta Maciel está falando aqui sobre rescisão trabalhista, tem que se guardar por 30 anos, enfim. Algumas coisas essa parte de pessoal aí, RH, é muito importante você saber os prazos certinhos. Por isso que a peculiaridade de cada projeto que eu pego, residencial ou profissional, no caso, tem que ter isso. Porque, como eu falei, eu tive uma escola ela acabou a escola e a dona da escola teve que trazer para sua casa caixas e caixas de documentos de alunos que tem que ser guardada, eu não sei se ela tem 35 ou 70 anos, fora o que ela tem que levar para a Secretaria Estadual para dar a finalização do que a escola realmente encerrou as atividades, mas ela não pode simplesmente jogar fora aqueles dados dos alunos, ex-alunos e tudo mais, porque uma pessoa pode ir lá procurar um histórico escolar, sei lá, até a carteira de vacinação da criança que a gente entrega na escola. Já aconteceu isso comigo, eu perdi a original do meu filho, eu recuperei porque na escola eles tinham uma cópia das vacinas que meu filho havia tomado. Caramba, que legal. Entendeu? É muito sério. É muito sério. Não sabe que pode jogar fora, na dúvida não joga, procura se informar antes para você jogar com segurança, né? São coisas assim. Mas chamando uma especialista no assunto como eu, uma pessoa que vai fazer esse tratamento, é claro que a gente vai fazer justamente isso, vai separar o joio do trigo. O que acontece é que a gente consegue diminuir, por exemplo, essa empresa que eu estava falando das correspondências e tudo mais. De 152 mil documentos, nós reduzimos para 80 mil documentos. O restante era lixo. Era cópia da cópia da cópia que o cara guardava e não tinha por que guardar. A gente jogou muita cópia fora. Como eu falei, e só não foi mais coisa fora porque nós preservamos, de acordo com o que a gente fez entendimento com a instituição, de que não jogaríamos fora, não que ela não merecesse ainda ir para o lixo. Pela parte jurídica, poderia ir para o lixo, mas pela memória, a gente deixou para que ele tivesse legado a contar a partir daquelas correspondências. Se eu jogo fora aquela correspondência, eles não saber que programas eles fizeram, que campanhas eles fizeram, quando fizeram, né? E por aí vai. Né? Igual na secretaria. Existe assim, uma melhor época para fazer essa faxina e desse descarte? Sempre final do ano, início do ano? Qual a indicação que você dá? Assim, final do ano, acho que a data específica, dependendo da instituição, é melhor que seja no final do ano, porque acaba o ano fiscal, você vai começar um ano novo de planejamento, então lá para setembro, outubro, né? No meio do ano para lá, você se programar, se você tiver que fazer essa organização. Quando uma pessoa me chama para fazer uma organização dessa empresa, eu faço um projeto que vai durar X tempo, pode durar 3 meses, 6 meses, pode durar até um ano, dependendo do tamanho do volume de documento. Eu pego empresas, como eu falei, centenárias. Essa centenária durou 4 meses, mas era uma instituição pequena, mas que tinha 152 mil documentos. Ele vai me perguntar, como é que você sabia que tinha 152 mil? Exatamente, nós não sabíamos, nós fazemos uma métrica arquivística. E aí a gente faz a separação. Eu tenho um arranjo de documento, tem os dossiês, que eu não posso desmembrar. Então, se você chama uma pessoa que não sabe, vai pegar um dossiê, que pode ser uma pasta como essa aqui mesmo, uma pasta dessa aqui que está com um ferrinho aqui, e vou desmembrar ela toda. Dependendo do que for, não vou desmembrar. Porque se for um dossiê pessoal sobre alguma coisa importante, eu vou ter que deixar tudo junto.
Posso até trocar o suporte, pode ser até não ser mais uma pasta como essa, vai passar para outro tipo de armazenamento. O envelope, que vai estar identificado, que eu vou dar entrada num software, porque eu trabalho com software livre para indexação de documentos. Então, eu vou dar entrada naquele software, vai ter o número o número que eu vou dar ao arranjo documental, ao tipo, se ele é administrativo, se ele é técnico, se ele é memória, né? E todos os detalhes que depois você vai recuperar essa informação. Então, eu vou saber que está dentro dessa caixa X do ano tal, o documento administrativo, o documento técnico, e vai estar identificado aqui na frente com uma etiqueta para caixa específica, mente falando. Então, é todo um trabalho de formiguinha. As pessoas pensam que é fácil, e as pessoas ficam com muito medo de fazer. Eu vou dar muitas vezes orçamento em casa de professores, como eu falei, de cientistas, que esses são os mais medrosos. Eles não querem jogar nada fora. E eu digo para eles que metade do que eles têm ali é lixo. Oi? São apegados, são acumuladores, são pessoas acumuladoras. Aqui em casa eu comecei, antes da pandemia, nesse arquivo que eu tenho de 4 gavetas, foi um carnaval que estava chovendo muito, que eu acabei não saindo para pular nem nada, não desfilei. Eu sentei no carnaval, estava em casa de bobeira, peguei um saco preto e comecei a olhar essas pastas. Cara, quando você começa a olhar, você vê que você está guardando coisa que você não precisa mais. Joguei um monte de coisa fora, foram 3 sacos de 100 litros de papel fora, que você vai jogando, vai guardando. Fiz por exemplo, material da faculdade. Na minha época não existia muita coisa digitalizável, não foi EAD, foi uma faculdade presencial, então tinha muita coisa guardada. Comecei a olhar textos que eu guardei achando que eram textos importantíssimos para o resto da minha vida. Falei, gente, essas revistas estão todas digitalizadas na internet. A maioria das escolas de biblioteconomia tem essas revistas disponibilizadas de fácil acesso, de amplo acesso. O que eu fiz? Peguei todo. O que eu pude. Minto, quando o Bernardo, meu filho, era pequeno, eu peguei esses textos, risquei a frente deles e dei para o meu filho fazer desenho, aviãozinho. Vai fazer para muito claro. Virou rascunho, mas virou. Eu tinha uma maçaroca assim de rascunho, de coisas de faculdade, xeros que a gente tirava na época, muito comum, para estudar. Joguei no fora. Entendeu? É verdade. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí, ou que vai assistir essa gravação depois, vai se inspirar um pouquinho aí, dá uma olhadinha no que você tem em casa. Com certeza tem coisa para jogar fora. Às vezes a gente fica acumulando um monte de papel sem necessidade. Agora, Roberta, eu fiquei numa dúvida seguinte, aquela caixa daquele arquivo de papelão, aquilo não atrai muita praça, bichinho, não? Eu sei que... Olha, geralmente, o que acontece? Em locais úmidos ou locais não adequados, né, numa residência, por exemplo, se você coloca lá para um sótão ou para um porão, você pode ter esse problema. Não vou dizer para você que não, até de bichos maiores, roedores e etc e tal. Então, você precisa fazer... Primeiro, quando você faz essa triagem, ultimamente, se for um documento raro, um documento de família, eu guardo as certidões, eu tenho aqui todo o legado da minha família, documento, meu avô foi nobre, foi alguém importante, tem documentos que você não pode nem quer jogar fora porque é um legado da família, né, da família, ou a pessoa é muito importante, você não vai jogar aquilo daquela maneira fora, você tem formas de guardar de uma maneira com papéis especiais, em locais especiais, adornados. Se você tiver um cofre, você vai botar num cofre, dependendo do que for, né? Agora, instituições, eles são colocados geralmente em locais climatizados. Se eu faço um home office para a pessoa, hoje em dia, com as construções mais modernas, com tantas forma de detetização e tudo mais. Claro, se eu pego um acervo que eu entro, que tem traça, que tem tudo, eu aviso ao proprietário que, olha, eu estou tirando da tua empresa e estou levando para a sua casa que você vai fazer um home office. Nós vamos separar toda aquela documentação que nós vimos, traças, bichinhos dos mais diversos que podem estar comendo o seu acervo. E vamos mostrar aí vamos contratar a parte, que eu já não sou eu que faço, e vou dizer, isso aqui tem que restaurar. Tem bicho, vou separar. Por exemplo, nessa instituição centenária, quando a gente mexeu no meio dos documentos, a gente viu o documento com água pingando em cima, a gente viu o documento, objetos tridimensionais, fotografias e quadros que estavam com cupim.
Então, nós separamos e falamos para eles, ó, isso aqui vocês têm que mandar para um restauro urgente, porque se eu colocar esse quadro com cupim próximo das suas caixas com documentos já tratados, nada impede que o cupim vai vir comendo eles tinham uma estante de madeira belíssima que eles não iam se desfazer. Estante de madeira é bonito? É lindo, mas não é o recomendado para empresas, necessariamente, que tem muito acervo, uma biblioteca. Por isso você vai em biblioteca, você vê aquelas estantes de aço, pintadas com aquela tinta especial, porque aquilo ali evita que atraia bicho, evita, claro, se o acervo já vem infectado, às vezes é impossível você saber. Muitas instituições privadas, às vezes recebem por exemplo, escritório jurídico, morre um jurista famoso, o cara dava aula numa determinada instituição ou fez parte de um tribunal no Rio de Janeiro, sei lá, em qualquer lugar. Aí a família doa aquele acervo daquele jurista para aquele local. O ideal é que a instituição que vai receber, ela faça uma análise desse acervo, veja se ele realmente está dentro das normas de conservação e higienização. Para você tem tudo isso, você pode fazer higienização, conservação do acervo, tratar, restaurar, tudo isso são etapas. Porque às vezes a família faz um monte de exigências, mas a instituição também tem que se impor e fazer essa análise e chamar os profissionais competentes. Ó, eu recebi aqui 2.000 livros de um jurista e, sei lá, 1/3 da coleção está infestada com determinado fungo, determinada praga que tem que ser feita por pó químico, tem muitas formas de matar, né, esses Mas em casa mesmo, assim, em casa não teria tanto problema, né, Roberta? Como você citou aí, poxa, assim, não tem necessidade de você entender. É aquela história. Se você tem um tratamento, você já sabe que está dentro daquela caixa, você já fez uma triagem, um descarte, não viu nada que estava infestado com alguma coisa especificamente falando, né? Chamou uma profissional para fazer essa organização que vai te alertar do que você deve ou não fazer. Ó, esse documento aqui já era, porque você restaurar não significa que você vai recuperar a informação. A pessoa pensa, vai restaurar, eu vou saber o que meu avô escreveu naquela carta. Se a traça tiver comido, não tem como restaurar. O máximo que eu posso conseguir é um paleontógrafo que vai olhar, um historiador especificamente, que vai olhar pela letra do seu avô, vai fazer um estudo daquilo ali e vai dizer que a frase que ele estava querendo completar ali estava escrito tal palavra porque ele fez uma análise documental. É uma outra história. Mas o documento que, uma vez ele é danificado, você vê muito isso na Biblioteca Nacional. Se você for em obras raras da Biblioteca Nacional, que você pode fazer visita guiada, e eles vão mostrar alguns documentos, e você vai ver documentos restaurados de bichos pelo tempo, por tudo mais, do século XV, século XVI e tudo mais. Eu já mexi com documentos assim lá, que estão restaurados no que tange o papel em si. Eles chamam de obturação no papel. Eles fazem uma obturação que vai deixar o papel novamente inteiro. Mas a palavra escrita, o que estava escrito, muitas das vezes é perdido, porque a traça ela atravessa o documento, né? Outros fungos, outros bichos atravessam realmente o acervo, de uma maneira geral, entendeu? Mas você tendo mais higienização do acervo, frequentemente tendo mecanismo desumidificador dentro de uma sala, que você sabe que tenha muito documento, mofim, secar, essas coisas tudo ajudam. Em casa mesmo. Mofim, que ele tira a umidade. O mofim, que todos conhecem, o mofim serve para a biblioteca, por exemplo, serve para você botar dentro de uma caixa dessa. Aí você tem que ter um controle disso. Na primeira prateleira eu coloquei um mofim dentro de cada caixa, ou perto de cada 3 caixas, para ficar aqui nesse local fechado, que é o meu arquivo permanente, que é o antigo arquivo morto, que o arquivista mata, se a gente falar isso, é o arquivo permanente. E é uma coisa com mau acesso, então eu vou colocar aqui. Então tem que estar sempre trocando. Se tiver que botar um desumidificador de ar, você bota um desumidificador de ar. Entendeu? É que nem quem mora em região serrana, em região de praia, que tem muita umidade. Se você tem uma empresa no local desse, você tem que redobrar sua atenção. Tem que chamar técnicos que vão fazer esse tipo de conservação. Se for uma biblioteca, deveria... O ideal, que é o que ninguém faz, até por uma questão de custo, dependendo de uma instituição pública, o certo é o ar-condicionado não ser desligado nunca. Porque se você desliga,
o papel suga a umidade do ar. Então, se você liga, tá quente, calor, ele faz isso. Ele vai entranhando, por isso que o papel craquela, amarela, dissolve, acaba, e a pessoa não sabe por quê. E os papéis de hoje em dia ainda são de pior qualidade, por incrível que pareça, do que os do passado. Os livros que nós temos hoje, dependendo do papel, ele não vai durar nada. Não vai durar nada. Por N motivos, por tipo de eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou conservação, mas eu já fiz alguns cursos que dizem, dependendo da alcalinidade, de tudo que o papel foi feito, se ele é papel reciclado, então, é legal, recicla a árvore. Não dura. Não vai durar 100 anos, 200, 500, igual a gente vê livros do século do passado. Não vai ver. Você não vai ver mais isso, infelizmente. E aí entra outros fatores. Aí, faz reciclagem porque você está poupando árvore, né? Enfim, como graças a Deus que hoje em dia tudo é nada. Contra, né? Como tudo na vida tem os prós e os contras. Então, eu falei, se você tem tudo no digital e não tem nada impresso, dependendo do que você, né? Não estou falando que você tem que fazer impresso, não, pelo amor de Deus, porque aí entra toda uma crise ambiental que realmente você tem que poupar. Fazer uma gestão documental, justamente das coisas que não nasceram nato digital lá no passado, é uma coisa. Você tendo hoje em dia recursos, como eu falei, fazer o backup da sua empresa longe de onde você está. Você não pode estar no mesmo local com o seu HD e o seu computador. Você tem que ter um outro HD na casa da sua mãe. Porque se queimar, pegar fogo, inundar a sua casa ou qualquer coisa, uma água, sei lá, uma criança brincando com, sei lá, uma guerrinha de água. Jogou, danificou teu computador, ele pifou ali na hora. Se você não tinha como salvar e deu algum problema no seu HD, já era. Se você tem uma salvaguarda daquilo, mantenha num outro local. Por isso que as empresas têm esse cuidado hoje em dia dos servidores serem em outros locais, obviamente, além da nuvem, e todo esse trâmite de documento, essa legalidade toda, é todo um processo que a gente estuda quando vai fazer o arranjo documental, a gestão documental das empresas. Entendeu? Ótimo, Roberta, ótimo. E assim, super importante para quem está aí, ou que vai assistir depois, tomar ciência mesmo, se informar em relação a essa tabela de temporalidade, é importante. Você cuidar do seu acervo, prestar bastante atenção naquilo que é necessário você guardar, o que não é mais necessário, manter bem organizado, manter uma estrutura, para quando você tiver necessidade de recorrer a algum documento, porque muitas vezes assim, eu não uso nunca, mas um dia você vai precisar. Aquele documento mil anos antigamente, você não vai fazer ideia de onde está, né, localizado, você vai ter dificuldade. Centralizar, né, a partir do princípio, né, Roberto, eu gosto disso, centralizar os documentos no local único. Em casa, principalmente, né, se você tem assim, tem a pasta para o filho, para o marido, uma pasta para cada pessoa, né, da família, cada integrante ali, é importante você ter pasta separada, e existem formas de você organizar em casa. Aí você vai separar por pessoa, você pode dar cor à pasta, por exemplo, por cores para os membros da família, e depois você vai subdividindo, identificando. Pode usar a rotuladora que a gente usa hoje em dia, a rotuladora que a gente usa muito do personal organizer, para fazer isso aqui mesmo. Você vai identificar. Aqui não dá para ver, que acho que a luz não deixa, mas aqui está Unirio Biblioteconomia. Isso aqui foi de quando eu fiz a faculdade de biblioteconomia. Tem documentos aqui que eu não joguei fora, que foram as ementas do curso, e na época tudo ainda não era digital, a minha matrícula, as minhas coisas que eu sei que comprovam que realmente eu fiz a faculdade. Então são alguns poucos documentos, uma única pasta. Entendeu? Eu acho super importante, Roberta, essa questão sobre gestão documental, é que não é isso assim que as pessoas não pensam, eu sei onde está, eu sei onde encontrar, porque muitas vezes pode vir a acontecer alguma eventualidade e outras pessoas precisem acessar algum documento, alguma pasta, então tem que ser de fácil entendimento, né, fácil localização, e eu gosto muito de centralizar as coisas. Você tem que usar recursos que você tem em casa, evidente, né, ou então você começa a investir aos poucos, vai substituindo, trocando por pastas mais práticas, vai depender de espaço. Agora, uma coisa importante, na residencial, como eu falei, que é uma coisa mais pessoal, um personal organizer, fazer uma organização de documento para essa pessoa, eu não vejo nenhum problema. Mas devemos pensar o seguinte, principalmente para empresas ou para home office de empresa dentro de casa, não é uma personal organizer que deve fazer esse tipo de trabalho, necessariamente, tá? Porque isso entra numa seara do seguinte, é que nem biblioteca. Eu já vi muito isso em grupos da gente de personal organizer, e já passei pito em algumas pessoas, no particular, não no grupo, que eu não vou expor a pessoa,
Mas a pessoa botou assim, eu tô com uma cliente aqui com 4.000 livros, eu tenho que catalogar o livro. Quem cataloga é bibliotecário. Eu estudei 4 anos, eu tenho um registro no conselho, e catalogar, voltamos. Tá uma loucura isso aqui, hein? O que tá rolando? Eu não sei. Eu sei que 8 horas da noite vai ter a live do Wesley Safadão. Então vai ver que é por isso. Vamos tentar finalizar aqui. É muita coisa pra gente falar, mas vamos tentar dar uma finalizada aqui, porque, assim, a gente deu várias dicas, né, Roberto? Você deu várias dicas aí de produtos pra gente usar em casa, para se atentar a essa questão da temporalidade, para quem não conhecia ainda, não entendia, sair jogando tudo fora. É bom a gente se resguardar também daquilo que... Tem coisa que não dá para jogar fora porque digitalizou, para se atentar para esse tipo de coisa, né? Assinatura que a pessoa acha que vale, mas não vale. Super importante as dicas que você está dando. Eu estou achando assim, pô, 10. Tinha coisa que eu pensava assim, a gente digitalizou e não tem validade. A gente está muito preocupado com isso. Principalmente empresa, você que tem uma empresa, você é um empreendedor, uma empreendedora, fique bem atento a essas questões todas, porque é muito sério, não sai jogando tudo fora. A Roberta estava falando sobre a experiência, né, como profissional de organização, nós ali, eu também já presenciei várias vezes, a pessoa vai organizar um acervo de biblioteca, de livros, assim, muito grande, e aí acha que por si só, pelas suas competências e habilidades, ela está habilitada, não está, isso é muito sério. Esse trabalho pode ser feito em parceria, como eu já fiz, Roberta. Eu aceito parceria, eu já fiz, fazer parceria com o bibliotecário, porque a gente inclusive precisa nem de uma te conhecia. Nada que... Eu lembro que eu até nem te conhecia direito, depois eu quando eu vi, eu falei, caramba, eu podia ter chamado a Roberta para me ajudar nesse projeto, mas acabei chamando uma outra amiga que era bibliotecária também, mas não encarei o projeto sozinha, peguei uma biblioteca para organizar, mas não encarei sozinha, de maneira nenhuma. Isso é muito sério e é muito importante. Você, inclusive, me atentando, Roberta, como é que você vai fazer isso? Você mesma falou, eu falei, não, fica tranquilo. Eu já chamei uma amiga minha para fazer comigo e ela é bibliotecária também. Então, assim, são coisas que a gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa também estar prestando um bom atendimento, um bom serviço, é o seu nome que está ali, né? A gente tem que se preocupar com o resultado, com a garantia daquilo que a gente está fazendo. Pode continuar, Roberto, pode falar. Não, era isso mesmo. Você está falando justamente o fato da legalidade, por exemplo, como eu falei, eu não sou arquivista. Fazer uma organização documental, eu vou ter sempre um aparato na minha equipe de algum arquivista, ou vou ter, no mínimo, um estagiário, que vai ter, um estagiário que já esteja quase se formando, alguma coisa do gênero. Mas o ideal é que eu tenha realmente um arquivista. Então, eu já precisei consultar arquivista para a gente poder justamente fazer isso. Ou alguém que já tem um legado, necessariamente, na área de arquivo, em gestão documental, para atuar comigo. E, no caso do bibliotecário, dependendo do acervo, realmente é bom que tenha bibliotecário mesmo, entendeu? Com a chancela, com tudo direitinho, para que você não caia até num problema. Se for uma instituição, por exemplo, a gente vê muito, infelizmente, instituições privadas, principalmente, pedindo, porque tem a avaliação do MEC, da biblioteca pelo MEC. Você não tem noção de como acontecem coisas erradas, desde o bibliotecário, que todo mundo em qualquer área tem sempre o joio da profissão. Então tem bibliotecários que se submetem a ser contratados para fazer a inspeção organizar aquela biblioteca para aquele momento da inspeção do MEC, e você assina com seu CRB lá. Se der algum problema, se a inspeção do MEC autuar aquela instituição, você vai responder por aquilo, porque você é obrigado a ter, hoje em dia, até por uma lei que existe, você tem que ter nas instituições de ensino bibliotecário, é obrigatório. Se a escola do seu filho tem biblioteca e não tem bibliotecário, tem um professor, ele não é bibliotecário. Então você pode denunciar para o conselho regional da sua cidade aquela instituição que não tem biblioteca e não tem bibliotecário. Entendeu? Porque ela chama alguém para ficar no lugar, né? Nós temos, como eu falei, nós temos piso salarial, nós somos, né, uma profissão legalizada. A profissão existe há mais de 100 anos e está regulamentada desde a década de 60 para cá, se eu não me engano. Não é à toa, viu? Não é à toa. Exato. Pois é. Então, tem muita instituição, a instituição pública mesmo, que o professor afastado por algum problema, ele é colocado na biblioteca. E ele não é bibliotecário. O município fez isso. O município tirou, ele colocou sala de leitura, não colocou biblioteca, porque se bota biblioteca, ele tem que contratar bibliotecário. Então ele coloca qualquer funcionário público lá dentro. Que manobra. Isso a gente luta há anos. Por isso que saiu a lei que fala que escolas públicas e privadas têm que ter bibliotecário, novamente, que já está valendo desde o ano passado, mas que muita gente não cumpre. Então denuncie.
Aqui no Muito Meyer eu importante esse tenho alerta. para mais de 50, 60 instituições que têm essa situação e eu já denunciei. Bacana. Entendeu? Fica aí o Existem alerta aí para vocês que estão assistindo. órgãos públicos que não têm, Bacana. entendeu? Bacana a gente se informar desse tipo de coisa, porque a informação é libertadora, gente. Quanto mais informação a gente tiver, a gente fica. O nosso olhar muda, o nosso juízo de valor, a gente precisa estar inteirado sobre as coisas que acontecem à nossa volta, né? Então, valeu mesmo aí por esse alerta. Preconceitos existem em qualquer profissão de vários níveis. Sim. Então tem gente que fala assim, você estudou 4 anos para botar livro na estante? Não. Eu organizo o conhecimento. Desde a Biblioteca de Alexandria, se não tivesse tido alguém que eram os bibliotecários daquela ocasião, né, que não existia uma faculdade, mas eram os guardiões do conhecimento, que adotaram determinadas medidas para a organização do conhecimento que chegou até hoje, para a gente, o que seria das bibliotecas, dos grandes centros de documentação, dos museus, se não fossem os profissionais da área que preservam e zelam por esse conhecimento que vai é muito importante. Ser disseminado, que vai pesquisar. Ciência não se faz sem pesquisa. É verdade. Vai ler qualquer revista aí a nível científico, pela CAPES, pelo Google Acadêmico, você vai ter lá as referências, você vai ter a referência. Eu faço trabalho acadêmico, só a propaganda à parte aqui. Eu faço trabalho acadêmico. Eu acabei de fazer, revisei 235 páginas e 10 páginas de referência, de citação e referência de uma tese de doutorado. Né? Uma a uma, fiz uma a uma. O seu... Ih, vai cair de novo. Tô só te ouvindo. Você vai cair de novo. A gente, vamos encerrar, Roberta, senão a gente vai perder essa live. Vamos encerrar. Olha, adorei, Roberta. Muito obrigada aí por você ter aceitado. Gostei muito desse bate-papo nosso. Foi muito enriquecedor, muito conhecimento. Também. Eu não estou mais te vendo, eu só estou te ouvindo. Você tá travada para mim. Não estou mais te vendo. Agora eu tô vendo você. Ah, você também não estava me vendo. Então tá. Eu já tô com receio pro negócio cair de novo, pela terceira vez, né? Mas enfim, muito obrigada por tudo. Sexta-feira fica muito movimentada, é verdade, bem lembrado. Vários lives começando agora. Então, um beijo pra você. Eu espero que você também tenha curtido. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Foi ótimo. Eu tenho essas quedas aí um pouco chato, mas enfim, vai ficar gravado. Eu vou tentar unir para poder postar ainda, para não ficar tudo partido, porque eu tentei postar essa última, não deu certo. Eu perdi, depois eu vou ter que buscar ela no achado, no saldo, tá? Mas enfim. Tá bom. Depois você vai ver. Obrigada um beijo aí, pessoal. Grande, brigadão por você. Obrigada por vocês que voltaram com a gente. Tá aqui, obrigada aí por todos. Acho que voltar. Vou fechar aqui o comentário para tirar uma foto nossa. Peraí. Calma aí, Bela. Ah, tá. A foto. Ai, meu Deus, a foto. Bota os cabelinhos pra frente, assim. Tá? Acho que tem cabelo. Para de se mexer, Roberto. Aê, pronto. Um beijão, Rô. Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.